Eu espero realmente que seja um tempo proveitoso para todos nós aqui. E vai mandando esse link aí, o link da reunião, para alguém que você conhece e tal. Algumas pessoas me perguntaram se seria exclusivo para mulheres, né? E não, é um grupo misto, para crente, para não crente. O importante é realmente a gente conhecer um pouco mais da palavra. Eu quero deixar você também à vontade para fazer perguntas, e aquilo que eu souber responder, eu vou responder. Aquilo que eu não souber responder, a gente vai descobrir juntos. Eu não estou numa posição mais elevada do que vocês em termos de conhecimento, mas eu creio no Senhor que existem algumas facilitações que podem acontecer por conta de uma caminhada já longa aí com o Senhor e em contato com a palavra de Deus, e eu quero compartilhar isso com vocês. Tá bom? Eu já vou compartilhar minha tela aqui, porque eu quero que a gente já inicie, pra gente não perder muito tempo. Também não quero tomar muito tempo de vocês. E para hoje, a gente precisa lançar alguns fundamentos, tá? A gente precisa compreender algumas coisas antes mesmo de compreender a palavra de Deus, a Bíblia. Então, eu quero te convidar agora a fechar seu olho, para que a gente possa orar, clamar ao Espírito Santo para que nos visite nesse momento e venha sobre nós aqui com todo o conhecimento, sabedoria e revelação do alto. Amém? Feche seu olho, tente se concentrar agora. Pai, estamos aqui para falar sobre o Senhor, estamos aqui para falar sobre a sua bondade. Nós estamos sedentos, Pai, de aprender algo novo da sua palavra, nós estamos sedentos de receber uma revelação do Senhor. Então, Pai, me use aqui nesse tempo para poder ministrar da sua palavra de uma forma assertiva, de uma forma clara, de uma forma, Senhor, que os meus irmãos aqui consigam compreender e sejam abençoados, ó Deus. Que todos eles aqui saiam desse tempo aqui ainda mais com sede, ainda mais com fome do Senhor. E, Deus, que o seu Espírito Santo esteja aqui nesse momento, Pai, nos dando clareza, entendimento, porque sem o Senhor nós não iremos conseguir compreender a profundidade de quem o Senhor é. Então, não nos deixe, Senhor, passear pela Bíblia como um livro qualquer, mas que o seu Espírito venha traduzir tudo o que precisamos e nos revelar um caráter que ainda não conhecemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então tá. A primeira coisa que a gente precisa lançar de fundamento é compreender alguns aspectos da Bíblia, né? Eu sei que para alguns pode ser muito fundamental, mas é um alicerce que a gente precisa lançar aqui antes de mais nada. Então, o que a Bíblia não é? A Bíblia não é um livro sobre a minha ou sobre a sua história exclusivamente. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ou seja, nós servimos a um Deus que escolheu se revelar para um povo, e ele fez isso através... E registrou isso, né, na verdade. Registrou isso para sempre. Então, a Bíblia vai manifestar o caráter e a natureza de Deus, que escolheu se revelar para que o conheçamos. Então, é muito perigoso quando a gente abre a Bíblia buscando coisas apenas para nós. Por quê? Se você for pensar assim, a gente acaba encontrando brechas para uma série de pecados. Por exemplo, dependendo do texto isolado que você lê, você vai encontrar legalidade para cometer assassinato. Você vai encontrar legalidade para imoralidade sexual, porque você pode pegar um textinho ali fora do contexto. Então, é muito importante que a gente compreenda que a Bíblia, ela é um livro sobre Deus e sobre a história de Deus. E o que é que ele quer para nós? Aí sim, debaixo dessa perspectiva, sim. Então, conhecer a Bíblia é conhecer ao Senhor, porque a gente vai conhecer os seus propósitos, os seus anseios, os seus planos individuais para cada um de nós e o futuro da humanidade. Então, a gente realmente acredita que a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada. Então, não existe uma revelação que esteja fora do que a palavra de Deus traz. Qualquer revelação que não for provada pela palavra ou que não tenha base bíblica, ela é uma palavra falsa. Eu não tenho o menor pudor em dizer isso, é uma palavra falsa. A palavra verdadeira é uma palavra que está fundamentada na palavra que já foi dita pelo Senhor. Certo? 2 Timóteo 3,16 é um versículo bastante conhecido, vai falar: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Veja que a Bíblia, ela se autovalida. E eu vou acabar provando aqui por outras fontes que não existe um erro. A Bíblia, ela é inerrante. Toda vez que existe um erro, com certeza foi o homem que entendeu errado. Não existe uma incoerência bíblica. Existe uma falta de conhecimento completo daquilo que não está totalmente compreendido. A palavra inspirada nesse texto aqui, ela é soprada por Deus. É diferente da palavra inspirada que a gente usa. Por exemplo, eu posso dizer que, poxa, Maria, minha amiga, me inspira muito. Ou seja, eu olho para Maria e vejo uma pessoa cheia de Deus, vejo uma pessoa que é sábia, vejo uma pessoa inteligente, e ela me inspira a ser dessa forma. Só que essa palavra inspirada aqui nesse versículo está falando que é algo de soprar, é o theopneustos. Essa inspiração que é soprada pelo Espírito Santo. Então,
toda a escritura não foi um produto humano, não é um produto de palavra humana. Ela realmente é um sopro divino que guiou cada autor dos livros da Bíblia a fechar esses livros aí. Ok? Tudo bem até aqui? Agora, é importante também a gente refletir uma coisa. Eu não sei o quanto... Não sei quem tá aqui, o público, mas eu sempre tive medo de me perguntar por que o meu Deus é o único Deus e esse Deus é verdadeiro? O que faz o nosso Deus ser o Deus verdadeiro? Eu tinha medo de me perguntar isso porque eu achava que era pecado. Só que eu acabei descobrindo que Deus ele não se chateia com as minhas perguntas. Ele vai se chatear com o meu orgulho em não perguntá-lo. Então, eu mergulhei há um tempo atrás sobre quem é Deus, né? E por que ele é o Deus verdadeiro? Por que ele é o único Deus verdadeiro? E aí eu cheguei a essa frase, assim, concluindo tudo. Porque ele sempre é superior em poder e autoridade sobre outros deuses. Então, por que eu estou colocando essa questão de Deus aqui no meio, como eu estou falando da Bíblia? Porque se você tirar Deus, a Bíblia é um livro comum. Mas por ela ser a palavra de Deus, nós precisamos também conhecer quem é esse Deus. E por que ele é verdadeiro, por que ele é único, por que ele é soberano. E a gente tem alguns exemplos dentro da própria Bíblia que vai revelar quem é esse Deus, né? E aí, se você é bom de Bíblia aí, bom de EBD, infantil, você vai se lembrar das 10 pragas do Egito, né? Que foi Deus contra todo o panteão egípcio. Eu já passei por esse texto algumas vezes e eu fui reparar recentemente que cada praga foi direcionada a uma divindade específica do Egito. Na época, ela era a nação mais poderosa da antiguidade. Então, o povo de Israel estava ali cativo. Então, inclusive, eu recomendo que você leia o livro de Êxodo. E esse registro das 10 pragas está no capítulo 7. Você pode mergulhar um pouquinho lá. E Deus, ele fala com Moisés para ir falar com o faraó para libertar o povo. Só que tem um versículo lá que fala que Deus, ele... Ai, meu Deus, qual é a palavra que está lá? Deus, ele endureceu o coração de faraó. Aí, quem é desavisado vai dizer, oxe, que contradição, como é que Deus manda Moisés ir lá libertar o povo, e depois a Bíblia registra que ele endureceu o coração de Faraó. Só que tem um detalhe muito importante. O fato de Deus ter endurecido o coração de Faraó foi justamente para que ele manifestasse todo o seu poder e a sua autoridade acima dos deuses que existiam lá no Egito. Então, Deus, ele se colocou numa posição para que todo mundo pudesse reconhecê-lo de uma forma específica. E aí cada uma das 10 pragas tem uma relação direta com um Deus um deus, né, falso lá do Egito. E aí, por exemplo, a água em sangue é uma divindade que foi desafiada, que é o Hapi, ou Hapi. E eu não vou saber ler essas coisas aqui, inclusive eu vou fechar esse slide e mando para vocês lá no grupo, que aí fica como material de estudo também. Então, todos esses deuses foram vencidos pelo nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus que é soberano. E inclusive, depois desse episódio aqui das 10 pragas, é que vai acontecer a Páscoa, né, que é a representação ali de Jesus Cristo, da salvação em Jesus e tal. Então, é uma história, inclusive, muito importante que você conheça, porque dessa forma você vai conhecer a Páscoa e você vai entender um pouco mais como é a salvação em Cristo. Mas não é o assunto hoje não é salvação. Se entrar nesse assunto aí, eu vou gastar todo o tempo e não vou concluir o slide. Mas aqui o ponto central que eu quero trazer é Deus, ele é um Deus soberano e sempre será soberano, sempre será poder, sempre terá autoridade, sempre será maioral quando comparado com qualquer outro Deus. Não tenha medo de afirmar isso. E também não tenha medo de afirmar que de fato existem outros deuses. Todos eles são falsos, todos eles morrerão como homens, é como está lá em Salmos 82. Todos eles morrerão como homens, porque de fato eles não são reais em sentido comparativo com o nosso Deus que é soberano e verdadeiro. Um outro episódio muito conhecido é Elias lá no Monte Carmelo, né? Se você não conhece a história, eu recomendo também que você leia, inclusive 1 Reis 18 por completo, que você vai ver uma história fantástica, onde o nosso Deus ele se revelou ali para o povo de uma forma muito específica, porque o povo estava se desviando, adorando ao Deus Baal e tal. E aí naquele episódio ali, algumas coisas foram muito reveladas. Primeiro, a impotência dos falsos deuses. Aí você imagina, 400 profetas de Baal que clamaram, dançaram, eles se autoflagelaram por horas, pedindo para que Baal mandasse fogo do céu, e nada aconteceu. Ou seja, os deuses criados pelo homem não possuem poderes reais, não possuem um poder real. Uma outra coisa que esse evento traz de clareza é a soberania absoluta de Deus. Elias, ele ensopou o sacrifício em água 3 vezes, e aí quando ele orou, eu vou até pegar esse texto aqui, a partir do versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim
o povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Veja que aqui também tem uma grande lição, né? Ele reparou o altar antes de atrair a presença de Deus ali para aquele lugar. Deus apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu o altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Ou seja, ele cavou bastante fundo ao redor do altar ali. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente. E eles fizeram. Façam-no pela 3ª vez. Ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, enchendo a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se em frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor Deus, és Deus que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Então veja que toda vez que Deus é confrontado com um outro Deus, ele sempre é vencedor. Ele sempre é soberano. Ele sempre será maior, sempre será majestoso, sempre será soberano, sempre será poderoso. Amém? Então, vimos então que a Bíblia é a palavra de Deus. Conhecemos um pouquinho. Gente, eu estou falando de forma tão superficial aqui sobre Deus, sobre esses fundamentos iniciais, porque o que eu quero mesmo entregar hoje é um método para que vocês já saiam daqui com tarefa para casa, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre qualquer ponto que eu falar aqui, que eu tenha falado rápido, ou algo que eu tenha falado que não ficou muito claro, então você me procura depois no particular, tá bom? Pra gente poder conversar, ou aqui mesmo, se der tudo certo, vai dar tempo pra gente poder abrir os microfones. Então, por que a Bíblia é digna de confiança, né? Veja que a gente tem evidências históricas e literárias suficientes para crer que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores que são pessoas diferentes. Foram reis, pastores, pescadores, médicos, profetas, mas eles tinham algo em comum. Todos eram inspirados, guiados, motivados pelo mesmo Espírito. Ela foi escrita durante 15 séculos. 15 séculos, do século XV a.C. ao século I d.C. Foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Ao total tem 66 livros. E o cânon sagrado foi fechado há mais de 1.600 anos. E ninguém pode tirar um versículo ou acrescentar um versículo. Isso está lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Inclusive, é dito como maldito aquele que fizer isso. É uma maldição que está aí para quem queira colocar alguma coisa ou tirar algo que está na Bíblia, que está na palavra de Deus. Ela é completamente digna de confiança. Ela já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas. É o livro mais estudado, mais traduzido e mais distribuído da história da humanidade. Então me fale qual livro que resistiu ao tempo, que resistiu a tantos períodos na história da humanidade e que ainda é vivo até hoje. Então não existe, ou melhor, existem evidências suficientes para que a gente dê o total crédito à palavra de Deus. Muitas vezes a gente é questionado, tipo, vocês acreditam num livro que foi escrito por homens? E eu falo, pelo menos a gente serve a um Deus que escolheu se revelar, que se entregou por nós. E outras religiões, todos os outros deuses, eles pedem algo de nós. De nós não, dos seus servos. Eles pedem algo de seus servos. E o nosso Deus, ele se entregou primeiro. Ele nos amou primeiro. Como que eu não vou devotar a minha vida a esse Deus? Como que eu não vou crer que a palavra que ele deixou para mim, para vocês, para nós, como que eu não vou crer na palavra dele? Como que eu não vou crer na presença dele? Como que eu não vou crer nos milagres dele? Sendo que eu sou testemunha disso. O Espírito Santo é a nossa testemunha, quem testifica que isso tudo é verdade. Então toda fé é produzida pelo conhecimento. Nós precisamos mergulhar e ter fé absoluta de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é endeusar a Bíblia, tá? Não é ter a Bíblia assim como um Deus na nossa vida, não é sobre isso. Mas o Deus da Bíblia, que está revelado na Bíblia, esse Deus sim merece a nossa adoração. E de capa a capa, a Bíblia vai sempre apontar para Jesus Cristo. E esse é o nosso grande objetivo de vida, é encontrar Jesus em cada página da Bíblia.
em cada local, em cada versículo, como que Jesus Cristo está sendo revelado aqui. Até em números, que é chato para ler, né? Que tem um bocado de dados ali. Mas até lá, Jesus Cristo está sendo revelado de alguma maneira. Nós precisamos. E nós só conseguiremos interpretar a Bíblia de forma correta se a gente tiver a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a Bíblia se torna um livro de comum, qualquer. Eu não vou falar o nome do apresentador, mas uma vez eu vi um apresentador de TV dizendo assim, mas eu já li a Bíblia mais de 30 vezes. E para mim não me disse nada. Eu disse realmente, porque falta o essencial. Falta a presença do Espírito Santo para traduzir, para confrontar. De outro modo, pessoas que têm muito mais humildade em compreender, em ler a Bíblia, entendendo que tem algo para ser extraído aqui a respeito do conhecimento de Deus, são completamente transformados. Um outro episódio também que eu soube já há bastante tempo, não sei se vocês conhecem, um missionário, ele entregou um Novo Testamento no presídio. E uma das pessoas que pegou falou assim, eu adoro a Bíblia. E que bom e tal. Ele porque o papel é fininho e dá pra fumar. Aí o missionário falou assim, eu queria te fazer um desafio. Antes de fumar as páginas da Bíblia, leia cada página antes de fumar. Resultado, ele não passou da terceira página. Porque ele foi convencido do seu pecado. Ele foi convencido de que estava agindo de uma forma completamente equivocada. Porque o Senhor foi revelado para ele através das Escrituras. Então, nós precisamos sim ter fome, sede, uma motivação diária para poder mergulhar cada vez mais. Mergulhar de verdade, gente. Não é uma coisa superficial. E aqui não é sobre a quantidade de versículos que você vai ler por dia. Não é sobre a quantidade de capítulos que você vai vencer por dia. Mas é sobre a sua dedicação e de fato conhecer o Deus que está sendo revelado ali naqueles textos. Esse é a grande revelação de todos. Tem um ponto aqui massa que eu trouxe. O pastor Chris Harrison, ele tem um projeto chamado Bible Viz. E que aqui aconteceu. Eu acho que vocês viram essa imagem circulando na internet, né? Quem já viu vai saber do que eu tô falando. Cada linha branca dessa aqui são os capítulos da Bíblia e o tamanho deles, certo? Essa barra branca aqui embaixo. Esses arcos que formam esse arco-íris aqui são os relacionamentos dos versículos ao longo da Bíblia inteira. Ao total, o nome disso é referência cruzada, ou seja, quando um versículo está relacionado com o outro. Ao total, nós temos 63.799 referências cruzadas entre os 31.102 versículos da Bíblia. Gente, vocês se lembram que nós falamos que foram 40 autores em 15 séculos, em 3 idiomas diferentes, em contextos distintos. E mesmo assim, existe coerência dentro da Bíblia. Ou seja, nós podemos concluir de fato que a Bíblia é inerrante. Os erros não estão na palavra de Deus, e sim na nossa interpretação. Tá bom? Depois vocês entram, eu vou colocar esse link lá para vocês terem acesso ao artigo. Tá em inglês, mas se você usar o navegador do seu celular ou do seu computador, você vai conseguir ler o artigo na íntegra. Você vai entender lá como foi o método que ele utilizou e etc para fazer isso. E é realmente muito fantástico. É um dado muito importante aqui que realmente vai provar o quanto que a Bíblia de fato é digna de confiança por ela ser a palavra de Deus e portanto ser inerrante. Tá bom, agora deixa eu falar um pouco mais da parte técnica da Bíblia e como que ela se apresenta, né? A gente tem muitas versões da Bíblia. Umas eu gosto mais, outras eu gosto menos, mas o que é de fato importante é que a mensagem está sendo entregue. Algumas traduções são as que eu menos gosto, no caso, é quando elas têm uma pegada mais interpretativa do texto. Mas por que eu não gosto? Porque eu gosto de extrair as interpretações, sabe? Então, isso é um gosto pessoal. Então, assim, por exemplo, para quem está no início da caminhada cristã, faz muito sentido pegar uma Bíblia, por exemplo, a Mensagem, a Bíblia Viva, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, porque vai ter a compreensão mais clara do texto sem a necessidade de muito raciocínio ali, porque ela já chega com o texto praticamente todo mastigado. Então, estou falando dessa parte aqui do slide, né? A tradução, chamada de paráfrase, né, que é uma tradução mais livre, ela reescreve o texto com liberdade para facilitar a compreensão. Eu tenho um exemplo aqui, eu acho que eu coloquei no slide, para mostrar para vocês como que seria, né, cada tradução. Os nomes dessas traduções a Bíblia que chama A Mensagem, Bíblia Viva, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, e tem uma outra versão também que eu não coloquei aqui, que é a versão transformadora. De todas que tem essa interpretação mais livre, a que eu mais gosto, inclusive uso, é a tradução transformadora, que ela vem com o texto um pouco mais simplificado, né? E a gente consegue
compreender um pouco mais. Na verdade, assim, toda vez que eu estou num período de estudar um pouco a Bíblia, ou querendo tirar algumas dúvidas, eu recorro a praticamente a maioria das versões mais validadas, né? Justamente para eu entender o sentido total do texto, assim, em sua total compreensão. Inclusive tá meio embaçado, mas aqui em cima minha prateleira, ela é pequena ainda, mas tem algumas bíblias aqui e eu consigo recorrer a elas. Tem bíblias com comentário, tem comentários bíblicos, enfim, tem uma série de oportunidades para poder eu mesma chegar às conclusões que o Espírito Santo está querendo comunicar para mim naquele tempo, naquele momento. Outros tipos de tradução são umas traduções que a gente chama de dinâmica, né? Que é o pensamento por pensamento. Ela vai traduzir a ideia do sentido original para a linguagem natural. Então, ela não vai fazer uma interpretação do texto e escrever. Ela vai trazer a ideia do texto e trazer para uma linguagem mais natural, mais fluida. Exemplos dessas versões são a NVI, que é a nova versão internacional, a Nova Almeida atualizada e essa versão em inglês também. A que eu mais gosto, que eu mais uso e que mais recomendo para todo mundo que me pergunta é essa versão, a NVI. Porque ela tem uma linguagem mais natural, mas ela não fere as ideias do texto, né? Ela não fere as ideias do original. E tem as traduções que são formais, que é palavra por palavra. Ela vai traduzir ali palavra por palavra o mais literal possível do original. E essas são aquelas mais conhecidas como, é muito difícil de ler, eu não entendo nada e tal. Porque tem um português mais rebuscado, tem um português mais formal. Então, ela tem ali, ela requer um pouco mais de esforço para interpretar o texto e tal. Mas são riquíssimas também em compreensão, tá? Depois que você já pega costume ali com a Bíblia, depois que você já começa a entender a intenção da Bíblia, aquilo que o texto está querendo comunicar, essas versões são excelentes para que você consiga compreender ainda mais e extrair ainda mais o que o texto tem para entregar. Beleza? No aplicativo da Bíblia chamado YouVersion, é o aplicativo que é o mais conhecido. Deixa eu ver se eu tenho aqui o ícone dele. Pronto. É esse aqui. Não vai dar pra ver, não. Eu vou mandar o link lá da Bíblia também. Lá ele tem... Devem ter outros aplicativos, eu tô falando daquele que eu conheço, tá? Ele tem várias traduções. Então, quando eu tô lendo a Bíblia também no celular, eu consigo emparelhar, assim, né? As várias traduções e tentar extrair ali o máximo do texto. Quando que eu recorro às traduções? Quando eu acho que eu cheguei a uma conclusão equivocada. Então, poxa, não tá querendo dizer isso aqui. Como é que faz? Aí eu chego aí até um pouco mais fundo, que em alguma das nossas aulas eu vou falar sobre, que é uma ferramenta. Ela vai mostrar, de fato, o texto no original. E ela vai traduzir ali, não tem sentido nenhum em português quando as palavras são juntadas. Mas você vai ver as palavras no texto original. E vai ver elas interpretadas ali. Então, é muito bom também para quando você está fazendo um estudo mais aprofundado, você recorrer ao texto original. Tem esses sites também. Em algum momento a gente vai acabar usando isso, mas como hoje é uma aula só de fundamento, só de nivelamento, por assim dizer, eu não vou entrar muito nesse assunto não, mas depois me cobrem. Chegamos na parte que eu quero já falar sobre o método, e aí eu quero que você anote. Tem o método VEA. Eu inventei esse nome porque é mais fácil. VEA, você nunca vai esquecer. Ver, entender e agir. Isso é um método que eu inventei, tá? É um acróstico que eu inventei para facilitar, para você nunca mais esquecer. O que é isso? Quando você vai utilizar esse método, você vai primeiro ver o texto. O que é que o texto está dizendo? O que é que o texto me diz? Nesse primeiro momento, você não vai forçar nenhuma interpretação. Você só vai ler apenas. Só vai ler. Ler e ler. Se for possível ler, reler em voz alta, para que você vá ali, né, mastigando, ruminando aquele texto ali. E quando eu falo texto, gente, pode ser um versículo... Não, um versículo não. Porque você vai precisar entender o contexto. Mas pode ser um capítulo inteiro, pode ser uma parte do capítulo. Enfim, o texto sempre vai ter essa... Não importa o tamanho, importa ali o tamanho da sua sede, da sua fome para entender aquilo lá. Então, dentro desse texto, marque as palavras que se repetem. Isso é muito massa. Eu geralmente marco e faço umas setas, né? Inclusive, alguém pegou minha Bíblia esses dias para tirar uma foto e disse, nossa, é difícil até achar uma página que não tá marcada. Eu disse, amém, né? Significa que eu leio a Bíblia. Então, você pode marcar e fazer setas, né? Para indicar que essa palavra está se repetindo e tal. Marque também palavras que você não entende. E se quiser botar uma interrogaçãozinha lá para depois você voltar no texto e tentar entender aquilo. E marque também aquilo que te chamou a atenção. Gente, eu gosto demais quando eu leio um texto que eu já li tantas vezes e daqui a pouco do nada instala uma coisa nova. Nossa, isso é muito prazeroso, porque é como se a gente estivesse subindo o nível do entendimento daquele texto, sabe?
Tantas vezes já passei pela história do filho pródigo e tantas vezes eu aprendo algo novo. Tantas vezes eu já li a história de Gênesis 3, lá, né, da queda do homem. Tantas vezes eu tiro outras lições, inclusive Gênesis 3 é a nossa lição de casa. Já dei um spoiler do final. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o texto. E o que o texto diz? E nesse primeiro momento você não precisa forçar a interpretação, é só você ler. Segundo momento é pergunte ao texto e leia ao contexto. Ou seja, essa é a hora de você entender. Então, algumas perguntas que são massa para você fazer é: quem está na cena? Quem está sendo dito ali, né? Quem está sendo revelado ali? O que está acontecendo? Quando e onde acontece? Por que está acontecendo? E como termina? Óbvio que nem todas as perguntas vai se encaixar nos textos, e tem outras que você pode se fazer, mas é importante que você pergunte ao texto, e a resposta esteja no texto, e não na sua ideia do que o texto está dizendo. Nessa hora aqui, a gente precisa ter muito cuidado de não forçar uma interpretação. Porque existe um risco iminente de a gente ler um texto e automaticamente já querer fazer uma aplicação direta para nós. E isso tem até uma história interessante. Aí eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas eu ouvi de um pastor, ele dizendo que uma pessoa pegou aquela caixinha de promessas e dentro dessa caixinha de promessas tinha uma série de versículos, aí ele meteu a mão lá, tirou, aí falou assim: e Judas se suicidou. Aí ele, filho, esse texto não foi pra mim não, aí devolveu pra caixinha de promessas. Aí daqui a pouco ele foi lá e cantou outro, aí pegou outro versículo que no final dizia assim: e vai tu e faz o mesmo. Ele, não, Deus não quer falar nada comigo hoje, devolveu isso. Ou seja, tá buscando uma palavra ali aleatória. E muitas vezes a gente lê o texto forçando essa interpretação para nós. Sendo que nós podemos sim e devemos, inclusive é a terceira etapa do processo aqui, entender o que aquele texto pode mudar a nossa vida, pode transformar a nossa vida. Só que a gente precisa de fato entender o que o texto está dizendo e não forçar o texto a dizer uma coisa que ele não está dizendo. Infelizmente, isso é o que mais acontece hoje, por isso que é tão urgente nós aprendermos a interpretar a Bíblia de forma correta. Porque existem muitas pessoas, mal intencionadas ou não, mas que de fato forçam uma interpretação de textos bíblicos para chegar no lugar, nos objetivos que elas querem. E isso é extremamente perigoso, isso traz um dano muito grande para o corpo de Cristo, pensando em igreja, né? E um dano muito grande para as pessoas que acabam sendo enganadas, mesmo usando a Bíblia, mesmo usando textos bíblicos, né? Então por isso que é tão urgente que a gente aprenda e seja alimentado de uma palavra que seja verdadeira. E o terceiro passo do método VEA é agir. Então aí sim, depois que eu perguntei ao texto quem está na cena, qual foi o tempo, o que acontece, por que está acontecendo aquilo, como que aquela história termina, aí sim eu posso fazer perguntas de aplicação para a minha vida. O que isso vai acrescentar na minha fé? O que eu posso aprender com as pessoas que estão na cena e posso aplicar diretamente na minha vida? O que eu preciso parar de fazer? Tem alguns textos, por exemplo, que tem um confronto direto do pecado, tem um confronto direto do comportamento. Tantas vezes a gente lê a Bíblia e as escamas dos nossos olhos caem, porque o pecado é revelado, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos revelar aquilo que está sujo no nosso coração, que precisa de limpeza. Então, o que eu preciso começar a fazer, né? O que eu preciso pedir a Deus hoje? Então, são perguntas que vão te provocar depois que você compreender o texto de forma correta, o que aquele texto, então, vai ser aplicado na minha vida. Né? É muito perigoso, por exemplo, a gente pegar promessas que foram feitas a Israel, que inclusive já foram cumpridas, e trazer de forma literal para a nossa vida. Então, é muito perigoso isso, porque isso vai acabar gerando desesperança no nosso coração e crenças erradas, inclusive crenças limitantes, que podem limitar o poder de um Deus que é grandioso, tá? E aí, eu trouxe um exemplo pra gente meditar. O Salmo 23, e aí tem o Salmo... eu não vou a gente não vai entrar nele por completo, né? Porque nosso tempo já tá quase esgotando aqui. Mas eu quero pegar só esse versículo aqui, que já é muito conhecido, e aplicar o método nele. Então, nós temos o texto de Salmos 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá bom. Dentro desse o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aí eu vou lá e vou aplicar o método. Eu já li, eu já reli, esse é um texto bastante conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aí agora a gente vai aplicar o método e vamos ver o que esse texto de fato está dizendo. Quem está falando ali? Beleza, ele é um salmo. E no título do salmo está dizendo aqui, ele é um salmo davídico, ou seja, ele é um salmo que foi escrito por Davi. Na sua Bíblia também vai ter lá, salmo davídico, tá? Isso não é informação nova, não. E quem foi Davi, né? O que é que eu sei sobre Davi? Eu sei que Davi, ele foi um pastor que virou rei, foi ungido para ser rei. Então, ao usar a figura de pastor, Davi sabia exatamente o que ele estava dizendo, porque ele sabia o que era ser pastor de ovelhas. Davi, ele não usou a palavra pastor aleatoriamente, ele usou porque ele sabia o que era ser, ou como que deveria ser a atitude de um pastor.
Agora, quem é comparado a quem, né? Quem é o pastor nessa história toda? O Senhor, ou seja, Deus. Deus é o nosso pastor. O Senhor é meu pastor. E quem é, se ele é o pastor, quem é a ovelha? A ovelha vai ser eu, porque todo pastor precisa de uma ovelha. Então, se o Senhor é meu pastor, eu sou a ovelha, ele é o meu pastor. O que chama atenção nesse texto? Que fala, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, ele não será, ou ele não foi. Ele é. Ou seja, é um estado de presente. Não importa o quanto, o momento em que eu vou ler esse texto, ele vai sempre estar no presente. O Senhor é o meu pastor. Agora tá bom, e o que um pastor faz? O que um pastor, quais são as atribuições de um pastor no contexto ali de um rebanho? Ele guia, ele protege, ele alimenta, ele busca quando se perde, ele conhece cada ovelha pelo nome. E eu poderia falar uma série de outras coisas aqui. Mas, de maneira geral, então, um pastor, ele é responsável pela proteção das ovelhas, ele é responsável pela provisão dessas ovelhas, de dar alimento, de cuidar das dores, das doenças, de proteger do mal, de proteger dos lobos, de proteger de que elas caiam em ciladas, de proteger elas de serem roubadas. Né? Então o pastor tem essa responsabilidade. E um texto que a gente poderia trazer aqui como referência cruzada, né? O texto de João 10:11. Tem outros tantos, mas esse foi o que tem uma referência direta, assim, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar. É João 10:11. Jesus, ele se autodenomina o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Então veja, Davi fala uma coisa lá no Salmo 120, ou no Salmo 23, Jesus vai e reafirma. E Jesus fez isso tantas vezes, reafirmando textos que já foram ditos, que já eram de conhecimento do povo, justamente para revelar para o povo, ei, eu sou o Filho de Deus, eu estive desde a criação do mundo, e eu estou aqui agora com vocês e estarei eternamente com vocês. E tudo que os profetas disseram antes de eu vir foi sobre mim, e tudo que os profetas disseram ou dirão a meu respeito ainda é sobre mim. Então veja que tem uma coerência entre o que Davi fala, entre o que Jesus fala, e Jesus ele se denomina um bom pastor. Por inferência, o que é que eu posso concluir? Jesus é meu guia, Jesus me protege, Jesus me alimenta, ele me busca quando eu me perco, ele me conhece pelo meu nome. Jesus sabe quem é a Ilha, Jesus sabe quem é Ana Paula França e todas as outras pessoas que a Ana Paula está aqui na minha telinha. E todos vocês, ele conhece você pelo seu nome. Ele é o bom pastor. Aí, o que então agora, a terceira etapa do nosso método, agir. O que eu posso acreditar de diferente nesse texto? O que esse texto pode acrescentar na minha fé hoje? Se Deus é o bom pastor, então eu não preciso me orientar sozinha. Ele é meu guia. Seguir a ele tem mais a ver com confiar do que com entender tudo. Então eu não preciso entender o caminho, porque ele é meu pastor, ele está me guiando. Então eu vou confiar nele plenamente. Uma ovelha não pergunta para o pastor para onde ele está indo. Ou para onde ela está indo. Ela só vai. Uma ovelha, ela não fica questionando se o pastor vai protegê-la. Ele vai protegê-la. Uma ovelha não vai perguntar para o seu pastor o que é que vai comer amanhã. Porque ela sabe que o pastor vai providenciar o que é que ela vai comer amanhã. Então, nós precisamos crer nisso piamente porque o Senhor disse que ele é o nosso pastor. Tem o versículo... Aqui, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Gente, a vara do Senhor, o cajado do pastor ali é para proteção. Muitas vezes entendemos a disciplina do Senhor como algo ruim. E até o não de Deus é para a nossa proteção. Nós precisamos crer nisso de forma completamente integral. Só assim nós teremos nossa vida completamente transformada. Qual seria uma aplicação também específica para isso, né? Quando eu sentir que eu estou sem direção, eu vou me lembrar que eu tenho um pastor. Gente, para hoje, assim, para fechar esse tempo nosso aqui, eu queria deixar essa grande verdade com vocês. Você tem um pastor. Portanto, toda vez que você se sentir sem direção, lembre-se, você tem um pastor. Esse versículo já é tão falado, tão conhecido, tão exposto em tantos lugares. Mas se você decidir mergulhar nesse texto, eu tenho certeza absoluta que você vai tirar conclusões que vão transformar o modo como você pensa a respeito de Deus, sabe? Você vai conseguir enxergar um caráter de Deus que talvez você não conhecia, uma faceta nova dele que você talvez não tinha percebido. Eu tenho certeza que depois que eu falei isso aqui, várias chaves, vários cliques várias fichas foram caindo na cabeça de vocês, porque eu poderia, inclusive, passar horas aqui falando sobre isso, mas... Enfim, o tempo é muito curto para isso, mas eu tenho uma absoluta convicção que você vai... Se você decidir mergulhar em textos específicos, e mesmo aqueles que já são batidos, você vai ter uma revelação nova do Senhor. Amém? Para a nossa próxima aula, eu tenho uma... Oxe, método lupa. Eu errei aqui o nome do método. Você vai estudar Gênesis 3, que é a queda do homem. E aí você vai usar esse método, o VEA,
E aí você vai ler o texto, reler o texto, você vai marcar as palavras que se repetem, você vai marcar as palavras que você não entende, vai mostrar vai anotar tudo que te chamou a atenção ali. Vai perguntar o texto, quem tava no. Vai perguntar o texto, essas perguntas aí, né? Quem tá na cena, o que, é que tá acontecendo, onde e quando acontece, por que acontece, quando termina, como termina. E aí, vale a pena você consultar outras fontes, fica à vontade. Se você gosta de ChatGPT, pesquise o ChatGPT. Se você gosta de qualquer outra inteligência artificial, pesquise, use para o benefício. Em algum momento nas aulas eu vou ensinar o jeito certo de usar o ChatGPT e a inteligência artificial para que você também não seja enganado por ela, tá? Mas assim, deixa para um outro momento. Tem um monte de coisa pra gente conversar, viu? Muitas coisas que eu tô dizendo, deixa para outro momento. Entenda o que tá lá e faça essa pergunta de ação, né? O que muda na minha vida? O que vai acrescentar na minha fé a partir desse texto? Gente, uma recomendação. Use papel e caneta. Tenham uma função didática na caneta, no escrever. Tem uma função específica, neurológica, cognitiva, que te ajuda a memorizar. Então, escreva. Leia, escreva, use papel e caneta. Se você gosta de computador, se sente mais fácil digitando, massa. Mas o fato de você estar escrevendo vai fazer com que você reflita melhor sobre o que você está escrevendo, sabe? Não tenha medo de errar, não tenha medo de chegar a conclusões precipitadas. É o que eu te falei, Deus ele não se chateia se você erra no percurso, ele chateia com o orgulho que você tem. Ele chateia com o meu orgulho, ele chateia com a minha vaidade, com aquilo que eu acho que eu sei que não sei na verdade. Então, chama o Espírito Santo para sentar na mesa com você, para entender isso, para se aprofundar um pouco mais. Espírito Santo, ore assim, Espírito Santo, me revele mais de Deus nesse trecho que eu vou ler. Se revele a mim de uma forma específica, eu quero te conhecer, eu tô aqui pronta para conhecer você, para conhecer o que é que o Senhor tem para mim, para receber uma revelação nova, eu quero te conhecer. Gente, eu tenho certeza absoluta que você não vai sair desse encontro o mesmo. Amém?